Olá, amigos! Como vocês estão? Nossa, tudo no plural. Como vocês estão? Como vocês já puderam notar, esse mês eu estou falando só sobre o meu casamento. Por quê? Porque eu vou fazer 1 ano de casada semana que vem. Daqui exatamente uma semana vai faltar um dia para eu fazer 1 ano de casada. E no último vídeo eu falei é, sobre o perrengue do meu vestido, né? Que eles perderam meu vestido um mês antes não. Eles tiveram que refazer o meu vestido. Acho que faltava 2 meses. Não sei quando. Eu fui lá em setembro, então faltava 2 meses, né? Que o meu vestido desapareceu. E hoje eu queria falar sobre como foi o dia do casamento pra mim e como tá sendo esse primeiro ano de casado, se calhar compartilhar um pouco sobre o que eu tenho aprendido. E semana que vem eu vou partilhar um pouco sobre. Não, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram, estão fazendo, na verdade, porque eu postei hoje a caixinha lá no Instagram. E eu vou responder essas perguntas do Instagram no vídeo. Mas o de hoje, né? Falando sobre como foi o dia pra mim, o dia do meu casamento, como é que foi? De verdade, se calhar vou falar um pouco antes ainda. No último vídeo eu tava comendo pipoca e hoje eu tô comendo um bolinho de limão que a gente ganhou. Que bolo incrível. Enfim. Pausa dramática pra mastigar. Voltando. Eu me preparei um pouco antes pra no dia do casamento eu estar calma. E orei por isso também. Então, uma coisa que eu não queria, eu sempre falo com o Mário, é estar estressada no dia do meu casamento. E não aproveitar a nossa festa de casamento. Isso é um momento estressante. Eu não queria que isso acontecesse. Porque já foi tanto estresse o ano todo. E se vocês viram os vídeos, o vídeo, o vídeo do que eu e o Mário contamos como é que foi a preparação do casamento, o vídeo do vestido, tipo, é muito estressante. Fora a nossa vida continua, né? O Mário estava trabalhando e eu estava estudando, então tinha coisas paralelas que também estressavam. Enfim, eu queria muito e a gente se organizou para que na última semana não tivesse muita coisa para fazer. Mesmo assim tinha. Hoje eu postei falando que faltava 9 dias, né, pro casamento. Hoje que eu tô gravando, faltaria 9 dias pro nosso casamento. E, apesar de estar acontecendo muita coisa boa, também tava uma loucura, porque faltava muita coisa. Faltava lembrancinhas, faltava detalhes, sabe? Assim, que a gente não sabia muito bem como é que ia acontecer. Eu ainda não sabia o que é que eu ia usar no meu cabelo. Então, todo o antes, o ano de preparação pro casamento é muito estressante. E eu não queria que o dia do casamento fosse estressante. Então, a minha ideia foi fazer tudo o máximo que eu pudesse até uma semana antes. E na semana do casamento, só deixar acontecer naturalmente, porque eu já tinha me esforçado tudo que eu tinha que me esforçar o ano todo. Então, no dia do casamento, eu só ia deixar acontecer. Na semana do casamento, eu só ia deixar acontecer e ia estar relaxada também. Eu queria muito estar relaxada, porque eu acompanhava muitas sexólogas cristãs e todas diziam que pra gente ir pra lua de mel, quando a gente ia pra lua de mel estressado, o negócio não fluía muito bem. Pronto. E como eu casei virgem, enfim, eu queria estar relaxada pra correr bem, pra ser um momento bom, não só no dia do casamento, mas também na lua de mel. Enfim, e foi isso que aconteceu. Quer dizer, mais ou menos isso, porque na semana anterior foi muito estressante, porque a gente tinha coisas pra resolver, então faltava coisas pra decoração, faltava as lembrancinhas, a gente tinha que levar as coisas lá pra quinta, enfim, tinha muita coisa acontecendo. Então, é, foi um pouco estressante, sim. Não foi tão calmo como eu esperava e como eu queria que fosse. Mas, no dia do casamento, é sério, a gente fez os votos, não os votos.
Porque assim, a gente divide nossos votos em duas partes. Os meus votos já estavam feitos há muito tempo, mas a gente teve um textinho também para todas as pessoas que nos ajudaram, porque a gente teve muita gente que ajudou e não cobrou nada. E para os nossos pais também, que nos ajudaram muito. Então a gente fez um textinho nos nossos votos para agradecer essas pessoas. Esse textinho a gente fez meia-noite do dia anterior. No caso, já era o dia do casamento. Mas a gente fez isso no dia do casamento, no dia anterior, sei lá. Até aí tava estressante. Mas depois eu fui tomar um banho. Aquele banho premium, sabe? Lavei até minha alma. E fui dormir. Pensando, amanhã é outro dia. E amanhã eu caso. E eu tava muito feliz. Então, pronto, eu relaxei, fui dormir, deixei todo o estresse pra lá, tudo pronto. Tentei separar as coisas e fui dormir. E já pensei, amanhã eu não resolvo nada. Tudo que eu tinha pra resolver era até hoje. Amanhã, nada, não vou fazer nada, eu vou ficar no meu dia de princesa, só fazendo meu cabelo, enfim. E o dia do casamento. Acordamos às 5 da manhã pra estar no salão às 7. Fomos pro salão, eu fiz uma hidratação na minha pele muito ruim, só pra não chegar lá com a pele toda seca, e mesmo assim, cheguei com a pele toda seca. Enfim, chegamos lá, e cada um foi fazendo uma coisa, eles começaram por fazer minha maquiagem, eu acho. Eu acho que eu fui fazer maquiagem primeiro. Não, primeiro lavaram meu cabelo, eu acho. Depois me levaram pra fazer maquiagem. Aí fiz a maquiagem. Quando eu fui fazer a maquiagem, a senhora olhou pra minha cara e falou assim: Você não fez depilação no rosto? Aí eu, meu Deus do céu, esqueci completamente. Esqueci completamente de marcar a depilação, tipo, fazer sobrancelha, buço. Esqueci, não lembrei que era preciso fazer isso. Ela me ofereceu, ela falou, ok, então eu vou fazer pra você, fica de presente, não sei o que. Ai, obrigada. Pronto, uma coisa resolvida em cima da hora. Beleza. Quando eu fui fazer o cabelo, depois disso, a última coisa que eu fiz foi o cabelo. O senhor que tava fazendo meu cabelo perguntou: Você comprou o encaixe pro véu? Sabe aquele enfeite que encaixa assim pra encaixar o véu? E eu fiquei tipo, não, não comprei. Então, e tinha uma madrinha minha comigo. Eu só olhei pra ela e falei: Você consegue comprar? E ela, claro, não sei o que. E foi. Ela foi comprar o negócio do meu cabelo de manhã. Não sei onde ela achou, mas ela foi correndo e me mandava várias fotos. E acho que ela achou no Colombo, que é um shopping que tem aqui perto. Aí ela me mandava várias fotos e eu olhava as várias fotos e falava, não, esse sim, não sei o quê. E o homem fazendo meu cabelo. E ela me mandando as fotos. Enfim, até que ela achou um e eu, ok, é esse, pode trazer. E ainda, ele ainda tava fazendo meu cabelo. Inclusive, o salão que eu fui foi o Noage Cabeleireiros, aqui em Lisboa. Impecável. Eles foram impecáveis comigo. Eles fizeram minha maquiagem, fizeram minha sobrancelha, meu buço, minha maquiagem, meu cabelo, cabelo da minha mãe, maquiagem da minha mãe, cabelo da minha irmã, maquiagem da minha irmã, da outra irmã também, a maquiagem dessa minha madrinha, a maquiagem e o cabelo da minha sogra, a maquiagem e o cabelo da minha cunhada e a maquiagem e o cabelo ainda das tias do marido e da prima. A gente invadiu aquele salão e a gente não fechou o salão com eles, a gente só fez agendamento e tava tudo acontecendo, eles fazendo unha de outras pessoas, cabelo de outras pessoas e a gente lá também. Foi incrível, foi maravilhoso o salão, sério. Palmas, muito bom, no Arte Cabeleireiros. Enfim, e depois ele fazendo meu cabelo, quando ele tava quase acabando o meu cabelo, eu lembrei que a florista, que era minha irmã, não tinha um cesto de flores. Não tinha um cesto pra colocar as pétalas. Isso já era o quê? Meio-dia? Tipo, ele tava quase acabando meu cabelo já tava esticado praticamente, só faltava mesmo fazer o penteado. E eu, meu Deus, e agora? Saí eu com o cabelo metade feito, metade não feito, pra procurar um cesto. E saí procurando um cesto e fui em várias lojas ali perto. Depois, finalmente, encontrei um chinês que tinha uns cestos e comprei o cesto no chinês. Ai, gente. Mas eu tava com uma calma. Eu não tava desesperada. Isso tudo tava acontecendo, mas eu tava muito calma. Eu tava super calma. Apesar de estar resolvendo isso de, tipo, ok, não fiz a sobrancelha, ok, não tenho detalhe pro meu cabelo. Mas eu tava muito calma, eu tava surpreendentemente calma. Eu acho que foi muito Deus, sabe? Eu orei mesmo pra eu estar calma, pra eu não ficar estressada, pra eu não ficar ansiosa.
com tudo que estava acontecendo, hoje eu olho pra trás e eu vejo que era pra eu ter ficado muito ansiosa. E eu estava surpreendentemente calma, eu estava muito calma. E foi tão bom isso, sabe? Eu olho pra trás e falo, nossa, foi tão bom eu ter estado calma, porque, sabe, desesperar naquele momento não ia adiantar de nada. Então, pronto, eu resolvi tudo com calma, fui lá, comprei o cesto. A minha mãe ainda comprou umas fitinhas pra atar assim do lado do cesto. E depois, quando eu tava quase acabando o meu cabelo, eu fui com meu tio pra lá pra Quinta. E meu tio foi limpar o carro pra eu chegar num carro limpo e maravilhoso. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que foi o trânsito, ou sei lá, que ele demorou muito pra voltar, muito. E o lugar onde eu tava pra chegar na Quinta era 1 hora e tava tudo contadinho. Eu ia acabar de me arrumar mais ou menos 1 hora, 2, mais ou menos. Pra eu chegar lá às 3, pra eu vestir o vestido, que ia demorar uns 30 minutos, e 3h30 eu estar pronta pra começar o casamento mesmo. Pronto, tava tudo contadinho. Mas o que aconteceu? Como ele se atrasou, a gente saiu de lá, já era mais de 1h30. Então atrasou tudo. A gente chegou na Quinta às 4. Não, faltava 15 minutos para as 4, eu acho. O casamento ainda não tinha começado, né? E eu fui vestir o meu vestido, ainda tiraram fotos minhas, me filmaram no quarto. Tem um vídeo do casamento aqui no, no YouTube. Só procurar, tá aí, tá por aí. Tá algures, eu acho que eu vou deixar aqui embaixo aquele linkzinho, sabe? Pra vocês assistirem. E me filmaram quando eu tava no quarto e tal, eu toda plena, mas já tava 30 minutos atrasada. Enfim, aí o casamento começou às 4, 4 e alguma coisa. Em vez de começar 3h30, começou 4 e alguma coisa. Mas eu tava muito calma, eu não tava preocupada que tinha atrasado, não tava preocupada com nada. Pensei, olha, se atrasou, atrasou. Pra mim, de verdade, eu trabalhei muito a minha mente e orei muito também pra no dia, o que aconteceu, aconteceu e tanto faz. E eu tava mesmo assim, tava tipo, tanto faz, o que aconteceu hoje, tanto faz. Fui pro casamento com meu tio foi me buscar de carro, tal, tiramos fotos juntos e fomos. Tipo assim, a Quinta tinha um espaço pra eu me arrumar e depois tinha que sair de carro, dar a volta pra ir pro lugar onde era o casamento mesmo. Então ele foi lá me buscar, deu a volta com o carro e a gente ficou lá, a cerimônia começando e tal, não sei o quê. Quando eu fui sair do carro, chegou a minha vez de entrar, começou minha música. Quando eu fui sair do carro, meu negócio da cabeça que tava segurando o véu que foi comprado de manhã, simplesmente saiu. Caiu. E a minha mãe falou: ai meu Deus, caiu, caiu, caiu. Eu falei: ah, só pega. Eu tava muito calma. Eu só falei: ah, então pega e coloca. E virei, sentei de novo pra ela pegar e colocar. Tava muito calma. Ela foi, pegou, colocou, encaixou. Eles encaixaram errado ainda, encaixaram torto, mas eu não notei na altura, né? Só notei no vídeo. Se vocês forem ver o vídeo agora, vocês vão notar que tá ao contrário, tipo, em vez de colocarem assim, colocaram ao contrário. Mas não faz mal. Enfim, não vi na hora, enfim, levantei e tal, entrei, tava muito calma, foi muito legal ver as pessoas. E eu sorri, entrei assim. O Mário, na hora que eu cheguei perto dele, assim, ele esqueceu que era pra me buscar. Ele só ficou olhando pra mim, tipo, e esqueceu completamente que era pra ir, pra me buscar. Aí, enfim, mas depois eu falei, vem. Aí ele, é pra eu ir. Enfim, aí ele saiu lá do lugar dele, foi me buscar, deu um abraço no meu pai, enfim. E a cerimônia correu super bem, foi super lindo. A festa foi incrível, impecável e teve muitas, muitas, muitas coisas que a gente não tinha pedido. Mas isso eu já contei no vídeo de milagres que eu também sugeri já no vídeo anterior. A gente contou sobre isso, sobre ter coisas a mais, que Deus foi muito bom com a gente. E que a gente também ficou num quarto diferente. Não no quarto que a gente ia ficar, a gente ficou num quarto melhor. Enfim, tudo isso foi mão de Deus e foi um dia maravilhoso. A gente saiu mais cedo da festa. é, A gente tinha até 1 hora da manhã pra ficar lá, mas deu 11h30, eu já tava muito cansada. E falei pro Mário, vamos embora. E o Mário, vamos. E nós fomos embora e deixamos os convidados lá. E os nossos amigos ficaram lá, eles se divertiram e levaram comida pra casa. Ainda, graças a Deus, porque a gente pagou pela comida, né? Enfim, gente. E foi isso. Depois a gente foi pra lua de mel na Grécia. Foi muito bom, graças a Deus também. Tava muito relaxada e foi preciso estar calma, né? Quem sabe, sabe. Foi muito bom eu estar calma e tal. Teve alguns momentos engraçados na nossa lua de mel. Claro, eu acho que todas as luas de mel têm, né?
Mas foi mesmo muito bom. A Grécia é incrível, muito bonita. Fomos em Corinto. A gente visitou aquilo tudo, a gente andou de barco. Foi muito bom. A gente viveu. Pra quem não tinha dinheiro pra nada, a gente viveu como se fosse ricos lá. Foi mesmo divertido. E depois, quando a gente voltou pra casa, eu tive infecção urinária. Sim, foi horrível, foi péssimo. Mas pronto, tratei isso e foi começar a vida mesmo, né? A vida de casada. E, surpreendentemente, deixa eu dizer pra vocês, não foi tão ruim assim. As pessoas diziam pra gente que o pior ano é o primeiro ano, tipo, pronto, agora eu já conversei com outras pessoas e as pessoas dizem que não é tão ruim assim, o primeiro ano não é tão ruim. E realmente não foi. Sim, teve adaptação, a gente teve que conversar para adaptar algumas coisas. A gente se conheceu mais, sabe? Manias que um e o outro têm sobre as coisas. E a gente, na verdade, ainda tá se adaptando. Eu acho que todo dia a gente se adapta e a gente conhece coisas novas, mas foi um ano mesmo muito bom. Foi um ano de crescimento e de entender muitas coisas sobre Deus também, sabe? Sobre submissão de verdade. E eu vi que é bem mais difícil na prática. É difícil, a gente parece que a gente não tem esse negócio de ser submisso. E realmente é isso, né? Porque se a gente tivesse, Paulo não teria falado pra gente ter, porque a gente já tinha, né? E Paulo mandou a gente ter, porque exatamente a gente não tinha. E realmente é difícil ser submisso e saber qual é a hora de respeitar e qual é a hora de falar, qual é a hora de falar alguma coisa, qual é a hora de ficar calado. Complicado. Complicado, porque dá vontade de falar o tempo inteiro, dá vontade de brigar o tempo inteiro, dá vontade o tempo inteiro não, né? Mas às vezes a gente fica irritado, a gente fica cansado. E não só eu, ele também, enfim. Todos nós os dois temos manias e dá vontade de explodir tudo. Mas, como o nosso pastor diz, não é pela vontade que a gente vive, né? Porque as nossas vontades não são constantes. E tem dias que a gente não vai estar mesmo com vontade de ser casados, mas somos. Então é lidar. E tá sendo muito bom, de verdade. E o que eu falo para as minhas amigas é que o mínimo que eu quero que elas tenham é o que eu tenho hoje. E eu oro para que isso aconteça também. É, E tudo vem de várias escolhas que tanto eu e ele fizemos. Fizemos escolhas e fizemos decisões. E a gente faz escolhas e decisões todos os dias. E a gente tenta acertar nessas escolhas e decisões, sempre tendo em consideração a nossa decisão principal, que é ficar juntos para sempre. E isso é a base de tudo, sabe? É a decisão. A gente decidiu estar juntos para sempre, então com vontade ou sem vontade, a nossa decisão permanece. E a nossa decisão não é como a decisão dessas pessoas aí, desses famosos que a gente tá vendo. E não só dos famosos, né? Porque com certeza tem mais gente por aí que hoje fala, vou te amar pra sempre, e amanhã fala, "Hum, já não quero mais, e desiste. Por menos, por muito e por pouco, sabe? Tem casos e casos, é óbvio, mas o que a gente tem tentado construir e o que eu te incentivo a construir se você vai casar, se você tá quase casando, se você já casou, é mesmo isso, sabe? Se firmar na sua decisão, com vontade ou sem vontade, difícil ou não difícil, a não ser que você esteja sofrendo um abuso dentro da sua casa, aí não aceita mesmo. Aí você não tem que aceitar isso, você não tem que aceitar esse tipo de coisa. Mas se é um momento só que dá pra sentar e conversar, senta e conversa, sabe? Bem melhor. E é isso que a gente tem tentado fazer e tem sido muito leve. Eu acho que nós os dois temos essa cabeça de levar as coisas com leveza. Então, pronto. Esse foi o vídeo de hoje sobre o dia do casamento e sobre esse ano, muito resumidamente, né? Porque muita coisa aconteceu no ano, mas se for contar tudo, acho que a gente passa mais de uma hora aqui conversando. E o próximo vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram, minhas amigas deixaram lá no Instagram. E pronto, e a gente conversa sobre as perguntas. E é isso, se surgirem mais dúvidas, esse mês vai ser todo dedicado ao casamento e tudo isso. Se calhar, depois do vídeo das perguntas, eu faço um vídeo de dicas para o namoro e noivado. Pro casamento eu ainda não tenho assim muitas dicas, né? Porque eu acabei de casar. Mas namoro e noivado eu posso dar algumas dicas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana. Tchau, beijos.
Ah, gente, se inscreve e deixa comentário, por favor, tá? Porque as pessoas dão like e não deixam comentários. Eu tô vendo você dando like e não deixando comentário. Deixa um comentário, por favor. Obrigada.